Aleluia. Deus é bom. Abra comigo a sua Bíblia, Filipenses capítulo de número 3. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do Chau. Está aqui ministrando comigo. Amém? Aliás, eu quero louvar a Deus pela vida desses músicos, né? Que muito nos honram neste lugar. Filipenses capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu quero falar hoje que há esperança para recomeçar. Você pode repetir isso? Há esperança. Amém. Essa semana eu tive uma experiência bem diferente. O meu filho Rafael, ele tem uma habilidade especial com cubos mágicos. Você sabe o que é um cubo mágico? É aquele cubo que você embaralha e só as pessoas assim, tipo o irmão Isaac, gente assim, conseguem fazer as cores voltarem para o seu lugar. E inacreditavelmente, eu não sei de onde ele tirou essa inteligência, mas ele consegue. Então ele tem cubos de vários tamanhos e ele vai rapidamente montando os seus cubos. Então ele tem uma pirâmide também que ele monta, e ele tem os cubos, e aí tem o cubo pequenininho, o cubo médio, um cubo maior, e ele está agora treinando um cubo grande, e é terrível de difícil aquilo. Mas o cubo tradicional, ele já faz em alguma coisa como 40 ou 50 segundos, e a gente embaralha, ele olha assim, começa, que acaba. É impressionante. E essa semana ele veio chorando, dizendo: pai, o meu cubo quebrou. E aí eu respirei fundo, vesti aquela capa do super pai, e falei: não tem nada não, papai está aqui, vamos reformar o seu cubo. Só que eu não sei o que aconteceu, que deve ter uns 8 cubos dentro daquele negócio, porque quando quebra, tem tanta peça, que eu comecei a montar, e a montanha de peças não terminava nunca. Eu já estava quase montando um hexágono, e o cubo estava lá, a montanha de peças não terminava. E aí ele começou: pai, você não vai conseguir nunca. Eu falei: filho, eu também te amo. E depois eu montei uma parte do cubo, consegui montar uma parte do cubo com a combinação das cores, e eu montei uma outra parte do cubo, mas aí eu vi que a estrutura do cubo não estava montada, então eu recomecei. E 1 hora e pouco depois eu montei uma parte da estrutura, descobri uma parte da estrutura e montei um lado do cubo, mas na hora de encaixar no outro lado do cubo ele se autodestruiu, e eu tive que recomeçar. E eu sei que eu recomecei algumas vezes, irmãos, e sabe o que aconteceu? Nada. Se Deus quiser, eu vou juntar as peças, ou eu vou comprar um cubo novo para ele. Existem momentos em que nós precisamos parar o que está sendo feito para recomeçar. Outros em que somos parados pelas circunstâncias para recomeçar, porque essa é a nossa única alternativa. Mas o que há de errado em recomeçar? Eu quero te dizer nessa noite, quero te afirmar, e se nós conseguirmos juntos caminharmos por alguns minutos em direção a esse assunto, aprendendo juntos algumas verdades, nós vamos entender que Deus é o Deus do recomeço. Você está pronto para isso? Deus tem prazer no recomeço, e faz parte do seu plano para nós recomeçarmos algumas vezes em algumas áreas da nossa vida. Quer ver?
Moisés, ele tem a sua vida num palácio, mas em certo momento da sua vida ele tem que abandonar o palácio para recomeçar a sua caminhada, porque Deus tinha um propósito para ele, e não era lá. Noé, para a sua vida, em um lugar deserto, para construir um barco. Depois de muitos anos, coloca a sua família dentro, acontece o dilúvio, mas depois de alguns dias, a água retrocede, ele sai daquele barco e ele precisa recomeçar. E isso foi plano de Deus. Abraão, houve algo muito especial, algo como: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Você precisa recomeçar, e sabemos onde Abraão chegou. Davi foi perseguido por Saul, até que tornou-se o melhor rei de Israel. Ele precisou recomeçar. Jesus foi perseguido, Jesus foi caluniado, Jesus foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, recomeçando a história para que nós pudéssemos gozar da salvação. Aleluia. Recomeçar não é vergonha, recomeçar muitas vezes faz parte dos planos de Deus para as nossas vidas. E eu quero nessa noite falar de duas verdades que nos darão esperança em recomeçar. A primeira delas é que você está em Deus. Quantos aqui estão em Deus? Colossenses capítulo de número 3 e versículo 3 diz: porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso nos fala de confiança, isso nos fala de proteção, isso nos fala de abrigo. Nós precisamos confiar em Deus nas nossas vidas. Quantas vezes nós temos atendido pessoas, eu sempre tive os meus atendimentos, mas a maior parte deles eram do pastor Walter e da pastora Márcia, principalmente no que diz respeito a aconselhamento familiar, aconselhamento pastoral. A pastora Márcia, ela é pós-graduada em aconselhamento familiar, ela tem esse entendimento. E o pastor Walter, como pastor de muitos anos, aconselhamento pastoral é algo que ele caminha, e um meio por onde ele caminha muito bem. Só que nós, por um período, ficamos com a carteira de clientes deles também. E os pacientes deles passaram a nós, e nós os estamos atendendo. E nós temos orado por pessoas, nós temos ouvido pessoas, nós temos entendido algumas situações, outras nós temos entregue nas mãos do Senhor. Temos caminhado com dificuldades extremas, e meus irmãos, vocês não podem imaginar o que o outro passa estando tão perto de você. Nós temos neste instante, entre nós, pessoas que estão muito bem, outras que não estão tão bem, algumas que estão mal, outras muito mal. E essa é uma condição quase que cíclica da igreja do Senhor, em que nós precisamos estar sempre de mãos estendidas para pessoas que vão recomeçar, mas não há um padrão, porque Deus recomeça a história de cada um de uma forma. A história de uma família não é igual à história de outra. Quando famílias se unem através do casamento de filhos, as histórias nascem então uma nova história. E o recomeço está sempre acontecendo. Todos os dias o sol nasce e recomeça uma outra história, que no mesmo dia se finda e no dia seguinte recomeça. E Deus é o Deus do recomeço. Muito antes da criação, Ele já estava recomeçando coisas na vida de pessoas. Muito antes das coisas acontecerem, ou a partir da criação, quero dizer, Ele estava recomeçando na vida de pessoas.
dando novas oportunidades, estendendo a mão para aquele que cai. E nós nos reunimos aqui, tantas vezes precisando recomeçar. Deus, Ele espera que nós tenhamos mais confiança nele para esses recomeços. E nesses gabinetes, como eu dizia, nós temos recebido pessoas que dizem: pastor, não tem jeito. E a gente muitas vezes tem que dizer: calma, vamos fazer uma coisa por vez, vamos deixar Deus atuar, vamos deixar Deus ser Deus. Quantas pessoas chegam a nós e dizem: pastor, acabou completamente a minha esperança. E eu repito, a esperança em recomeçar. Deus pode fazer um grande milagre, as coisas podem mudar, as coisas podem virar completamente, a situação pode ser totalmente nova, ele pode ser transformado, ela pode ser transformada, os seus filhos podem mudar. Deus pode fazer algo especial na sua casa, com as suas finanças, com a saúde da sua casa, com a segurança dela. Deus está no controle, mas Ele está trabalhando, e Ele trabalha todos os dias em prol daqueles que estão aos seus pés, porque há um Deus que trabalha por nós e está disposto a nos estender a mão para recomeçar. Eu quero deixar isso mais claro para você. Eu quero te mostrar na palavra alguns motivos para você confiar em Deus e recomeçar. Quando você está em Deus, você experimenta a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A ausência de ansiedade também você pode experimentar quando está em Deus. 1 Pedro 5:7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quando você está em Deus, você experimenta proteção e consolo. Salmo 23:4 diz ainda: que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando você está em Deus, você experimenta provisão. Filipenses 4:19: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Quando você está em Deus, você experimenta segurança. Salmo 91:4: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. 3 versículos após, você experimenta o cuidado de Deus, no versículo 7, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você, quando está em Deus, experimenta o renovo do Senhor. Isaías 40:29 diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando você está em Deus, você experimenta descanso. Mateus 11:28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você está em Deus, você encontra e experimenta a verdadeira paz. João 14:27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Quando você está em Deus, você experimenta a salvação. Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia! Deus está no controle, de mãos estendidas, para te oferecer uma experiência nova, para te dizer: confie, que eu sou o Deus do recomeço, mas esteja pronto a recomeçar. Não tenha medo, você está em Deus. Quantos aqui estão em Deus? Aleluia. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia. Aleluia. Em certos momentos da nossa vida, nós precisamos entender que a nossa ansiedade tem que ser deixada de lado, em prol da confiança no Senhor. Quantos estão comigo? Nós temos o entendimento de que Deus tem algo especial para nós. Deixa eu melhorar isso. Nós temos que ter o entendimento de que Deus tem
o melhor para as nossas vidas, por mais que o seu plano não seja o plano possível para ser entendido. Deixa eu te dar um exemplo. Eu chego para você no momento de luto e digo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Como dizer amém para isso? Nós somos seres temporais e Deus é atemporal. Sabe, nós precisamos passar por fases, porque nós somos finitos e precisamos compreender cada etapa do luto até sairmos dele. Mas lá na frente, nós entenderemos que o que Deus fez foi o melhor, foi bom. O que Deus fez foi perfeito, porque se nós soubéssemos o futuro, nós entenderíamos que a situação seria cada vez pior. E nós olhamos para aquilo e nos agradamos da decisão de Deus em prol de quem nós amamos. Então nós entendemos, mas nós dependemos do tempo. O tempo nos tira o entendimento de algumas coisas que Deus está construindo nas nossas vidas. E aí está a segunda verdade que eu quero apresentar para você nessa noite. As promessas estão em você. Essa é a segunda verdade que nos dará esperanças para recomeçar. Atos capítulo de número 2, versículo 39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus o Senhor chamar. As promessas estão em você, meu irmão. Essa é a segurança para recomeçar. Ouça bem, você pode perder tudo na sua vida, mas se você mantiver a sua fé no Senhor, tudo pode ser reconstruído. Dinheiro você tem e você perde. Hoje você tem, amanhã você não tem. Você vive sem carro, você vive sem uma condição financeira boa, você teve uma situação sentimental dilacerante, você consegue viver sem isso. Você consegue dar passos em direção a mudanças. O ser humano, ele se adapta a qualquer situação. Mas se você perder a sua fé, você ficará completamente vazio. Você me entende? Mas há algo muito especial de Deus. Quando você mantém a sua fé nele, você consegue enxergar pelos olhos da fé a mão estendida para te levantar e te dizer: vamos recomeçar. Eu tenho recebido ao longo da minha vida e do meu ministério, que já não é mais um ministério tão curtinho assim, né? Eu fiz um negócio aqui para dar uma escondida, mas eu faço daqui a pouquinho, no mês de dezembro, 16 anos de pastor, para a glória de Deus. E já tenho 16 anos de casado. Alguém pode dizer amém para isso? Aleluia. Ela é forte, viu? Eu tenho recebido muitas palavras de Deus ao longo da minha vida, em diferentes lugares, estados e países, e diferentes igrejas e situações, e também de diferentes pessoas, e conhecidas e não conhecidas. Há muitos anos eu tenho ouvido promessas de Deus chegando até mim. Quantas têm sido as promessas que eu tenho recebido de Deus? E cada vez que eu ouço, e o meu discernimento acusa que aquela palavra vem de Deus, que aquela promessa é de Deus, eu imediatamente, alguém diga imediatamente, eu imediatamente recebo aquela palavra e creio nela. Mas
Há algo que eu não posso, que eu não consigo. Eu nunca estou preparado para a promessa, porque o preparo vem com o tempo, demanda tempo, e Deus precisa me preparar para aquilo que Ele vai fazer. Então Ele avisa, depois Ele fala de novo, e aí Ele fala mais um pouquinho, e Ele fala mais um tanto. Eu me lembro que nós estávamos há anos atrás nos Estados Unidos, e nós recebemos uma palavra de Deus em família, individualmente. Meu pai recebeu uma palavra, minha mãe recebeu uma palavra, eu recebi uma palavra, e a minha irmã não recebeu, porque no mesmo instante que aquela pessoa estava entregando uma palavra para mim, e a palavra foi muito resumida em relação a tantas outras que eu recebi posteriormente. Eu estou falando sobre palavra de profecia. Ela virou para Rebeca e disse assim: não, para você eu não vou falar não, porque você é muito nova. Anos depois, ela começou a receber algumas palavras de Deus, e outras palavras de Deus, e outras palavras de Deus, e as coisas foram se construindo, até que coisas começaram a acontecer na vida dela, na vida da família dela, e que nós estávamos colhendo a tempo, mas não havia preparo para receber tudo aquilo. Deus não entrega tudo de uma vez, porque senão nós não seríamos capazes de segurar. Agora, meu irmão, eu quero que você preste muita atenção, porque se você entender isso, você vai entender muito do que nós estamos vivendo nessa igreja. Portanto, abra os seus ouvidos espirituais e ouça isso. Uma das perguntas que eu mais respondo ultimamente é: pastor, o que está acontecendo na Bereana? Que momento é esse que vocês estão vivendo? E eu consigo responder isso em uma única palavra para você: convergência. Pastor, o que é convergência? Convergência é direção para o mesmo ponto comum. É como se Deus olhasse para nós, como se um pai olhasse para um filho, e esse filho, vamos dar um exemplo bem prático, está fazendo malcriação, não está cumprindo a vontade do pai, e então o pai chega ao filho e retém algumas coisas. Vocês me entendem? Aí esse filho malcriado, ele está ali e as coisas não caminham e tal, até que esse filho passa o tempo, e um dia esse filho vai até o pai e fala assim: pai, eu queria mudar isso. E ele dá um abraço no pai e diz assim: pai, agora eu entendi quem eu sou, eu entendi quem o Senhor é, e eu te peço perdão por isso, e agora eu quero caminhar mais perto de ti, eu quero estar mais junto de você. E o pai o recebe e vê nele sinceridade, e entende que então o tempo dele chegou. Esse pai pega o filho pela mão, vai com ele até o quarto e abre a porta, e diz para ele assim: está vendo isso aí, em cima da cama? Isso é para você, desde o seu último aniversário. O pai vai então e abre a porta do guarda-roupa, e diz para ele: você está vendo isso aqui? Isso eu preparei para você no Natal do ano passado. O pai vai então embaixo da cama e tira uma caixa importante e abre, e dentro tem algo muito precioso, e diz para ele assim: você está vendo isso? Isso eu venho preparando desde o momento em que você estava no ventre da sua mãe. Mas sabe por que essas coisas estão nesse quarto? Porque você não estava pronto para receber nenhuma delas. Então, se eu te entregasse essas coisas, você ia fazer um mau uso delas, e isso poderia te levar à morte, isso poderia destruir você. Mas agora você está pronto para receber. Ouça bem,
Pastor, o que está acontecendo com a Bereana? Convergência. Deus olhou para nós e está entregando a nós anos de promessas sobre a vida do pastor Walter, anos anos de promessas sobre a vida da pastora Márcia, anos de provas, anos de humilhações, anos de promessas retidas, anos de promessas sobre a vida do pastor Magno, anos de promessas sobre a vida do pastor Odair, anos de promessas sobre a vida do pastor Jairson, anos de promessas sobre a vida dos obreiros, anos de promessas sobre a vida da igreja, anos de promessas sobre a minha vida, anos de promessas sendo entregues num único momento, num momento de convergência, onde todos estão no mesmo ponto, no centro da vontade de Deus, e Ele diz: agora vocês estão prontos para receber uma torrente de águas, uma torrente de promessas da parte de Deus. Anos de convergência, anos de promessas em uma única convergência, entregues de uma só vez. O nome disso é avivamento. Prepare-se para começar a receber isso. Anos de promessas sobre a vida da igreja, que alcançarão a tua casa. Anos de promessas sobre a vida deste lugar, que alcançarão a tua família. Anos de promessas sobre as finanças deste lugar, que alcançarão as tuas posses. Anos de promessas sobre a vida destes obreiros, que têm caminhado de joelhos, comendo pouco, vivendo com dificuldade, mas Deus está nos estendendo a mão e dizendo: é hora de recomeçar. Promessas retidas por entendimento de Deus. E de repente anos de promessas começam a se resumir em meses. Anos de choro começam a se resumir em meses de alegria potencialmente ou proporcionalmente inversa. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Se você estiver debaixo dessa mesma nuvem, como o presbítero Heron pregou nessa semana, no Setembro Renovação, a nuvem como do tamanho da mão de um homem, é a promessa da Renata. A nuvem como do tamanho da mão de um homem, é outra nuvem sobre a vida do pastor Natanael. E outra nuvem que está como do tamanho da mão de um homem, está sobre a vida da Neila. E outra nuvem como do tamanho da mão de um homem, está sobre a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida. E daqui a pouco essas nuvens vão se encontrar, e de repente vai se formar um grande temporal, e a chuva vai chegar. Não se acostume, por enquanto nós estamos vivendo apenas e tão somente os respingos de pequenas nuvens, mas vai chegar, e muito em breve chegará o grande temporal sobre a vida da igreja, e nós viveremos este tempo para a glória e louvor do nome do Senhor. O recomeço está à sua disposição, mas torrentes de águas cairão sobre a vida da igreja. Todas as vezes que Deus te faz recomeçar, Ele entrega a você algo tão especial, porque Ele te levanta ainda mais precioso do que você é. Eu vou melhorar isso para que você entenda. Marcos 13:31 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
não importam as circunstâncias, você está controlando cada momento da sua vida e da sua direção, e Deus está te olhando, e no controle de toda a situação, está vendo para onde você vai, esperando que você chegue no centro da vontade dEle. Mas há uma convergência em que muitos de nós estão chegando ao mesmo tempo, no mesmo ponto, e nós viveremos um derramamento de poder e grande glória da parte de Deus. Grandes promessas se cumprirão no mesmo tempo, como já estamos vivendo ainda os seus respingos. Agora veja, existe uma técnica japonesa, uma técnica para a restauração de vasos japoneses quebrados. Os vasos, quando se quebram, perdem o seu valor, e então, eles perdendo o seu valor, eram reunidos em locais por oleiros, que disseram: o que nós vamos fazer com esse caco de tesouros, que não vale nada, mas poderiam valer. E então eles desenvolveram uma técnica chamada kintsugi. Essa técnica consiste em recolar os vasos usando fios de ouro, para que essa liga seja perfeita. Mas um fenômeno aconteceu: os vasos raros passaram a ser vendidos por maior valor, e não apenas por causa da joia que se tornaram e por causa do ouro, mas porque as marcas deles os tornaram únicos. Não havia outro vaso igual. Sabe, há momentos que queremos entender as nossas marcas e escondê-las dos nossos irmãos. Queremos esconder as marcas das nossas mazelas, das nossas angústias, das nossas dores, do nosso sofrimento. Elas nos envergonham. Mas Deus te diz nessa noite que as suas marcas são aquilo que te faz único e mais precioso para Deus. Deus não quer perfeitinhos. Deus quer pessoas que caiam e tenham força para levantar. Deus não quer pessoas pecadoras por causa do pecado, mas Ele ama pecadores por causa da misericórdia. As tuas marcas de sofrimentos, de lutas, de choro, de dor, de tempo na presença de Deus, te fazem alguém mais precioso para Deus, porque Deus nos restaurou para o louvor da sua glória. Aleluia. Tem gente que não entende a redenção, porque não entende o que a redenção nos trouxe de volta. A redenção é um resgate de Deus para nós, ou seja, Deus estabelecendo de novo o pacto, estabelecendo de novo o que já estava acessível para nós desde a criação. Deus nos dando uma nova chance de recomeçar, a partir do sangue do seu Filho derramado na cruz, sangue esse que hoje nós celebramos em comunhão aqui. Esse Deus Redentor é aquele capaz de te dar a chance de recomeçar e mudar a sua história. Feche os seus olhos por um instante.
Senhor, uma vez Gideão perguntou para ti: do que são feitas as suas promessas? Senhor, hoje nós sabemos o fim que teve Gideão como um grande juiz e libertador do teu povo. Mas hoje nós vivemos as nossas próprias histórias e escrevemos todos os dias as nossas histórias. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, há irmãos aqui necessitados de uma intervenção milagrosa tua agora. Algo que só o Senhor pode fazer, algo que só o Senhor pode mudar, circunstâncias que só o Senhor pode resolver. A nós restaurar, estender as mãos, mas é preciso recomeçar. Por isso, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, o Deus do recomeço, que estenda as tuas mãos misericordiosas sobre a vida da tua igreja e alcance corações que precisam ser alcançados de maneira diferenciada nesta noite. Alcança-os pela graça, pela tua misericórdia, infinito amor, porque o Senhor é aquele que estende a mão para levantar o que está caído. Por amor do teu nome, nós oramos a ti, Senhor dos senhores e Rei dos reis, a quem pertence a honra, a glória e o louvor. Amém.